Tenho pensado sobre um dos temas da psicologia ou das emoções que diz respeito à maturidade emocional. O que é ser maduro emocionalmente falando? É difícil falar sobre esse assunto, porque o conceito de maturidade pode divergir de pessoa para pessoa. Pode ser apenas uma compreensão que alguém tem que diverge do outro. Então, uma pessoa, por exemplo, madura emocionalmente, nós poderíamos dizer que ela é uma pessoa adulta e emocionalmente saudável. Então, uma pessoa emocionalmente saudável, podemos dizer, é uma pessoa adulta. Agora, o que diverge ou o que diferencia uma pessoa adulta de uma criança? A primeira característica que nós vemos é que um adulto emocionalmente saudável, ele reconhece os seus sentimentos, ele não ignora os seus sentimentos, diferente de uma criança, por exemplo. A criança cresce numa família, num ambiente familiar, em que ela não tem espaço de sentir dor, tristeza, angústia. Ela não pode chorar, por exemplo, um menino não chora. Ou a mãe diz para uma criança que está chorando ou reclamando de alguma coisa: deixa disso, menino, para de manha. E a criança vai ouvindo aquilo e vai entendendo que não é só o seu problema que não tem valor, não tem importância. Ela vai começando a compreender no seu inconsciente de que ela também não tem importância. A mãe não valoriza o que ela sente, a mãe não olha para o que ela está dizendo e ela vai começando então desprezar os seus sentimentos e sentir-se desprezada ou desvalorizada. Então, um adulto emocionalmente saudável ou maduro emocionalmente é aquele que não ignora as suas emoções e, portanto, sabe reconhecer e sabe lidar com os seus sentimentos de medo, de tristeza e de angústia. A segunda característica de um adulto emocionalmente saudável é que o adulto assume suas responsabilidades. É próprio do adulto assumir suas responsabilidades. É claro que muitos adultos não sabem fazer isso, não fazem isso. Mas isso é próprio de criança, porque uma criança, por exemplo, quando é pega fazendo algo errado ou que algo saiu errado em casa, ela tem a tendência de dizer: não fui eu que fiz. Foi a minha irmãzinha, foi ele que fez, foi ele que começou numa briga, por exemplo. Ela não assume responsabilidades, porque ela tem medo da culpa, tem medo da punição, tem medo de ter que responder aos seus atos, e então ela transfere responsabilidade para o outro. E isso vai acontecendo ao longo da vida e a pessoa, ao se tornar adulto, acaba assumindo esse comportamento e essa prática nas suas relações. Por exemplo, no trabalho, no emprego, em relação à chefia, em relação aos colegas. Não fui eu, quando cheguei já estava aí, não foi eu que fiz, não foi eu que coloquei. E até mesmo em casos como, por exemplo, de traição ou de adultério, por exemplo, vamos pensar no homem falando isso para a esposa, para a mulher, para a companheira, para o companheiro, vai dizer assim: olha, ele que começou, ele que deu em cima, ela que deu em cima. E aí como que não assumindo a responsabilidade por seus atos e, obviamente, a responsabilidade pelas consequências dos seus atos. Então, uma pessoa adulta emocionalmente assume a responsabilidade dos seus atos, não transferindo para o outro aquilo que ele mesmo fez. Uma outra característica de um adulto emocionalmente saudável é que o adulto emocionalmente saudável, ele não vive se comparando com o outro, se comparando com as coisas ao seu redor, ou comparando as coisas que ele tem com as coisas do outro. E isto é próprio de criança. O presente dele é melhor, o presente dele é mais bonito, a roupa dele é mais bonita. A criança vai se comparando. Ele é melhor do que eu na escola. E assim, a criança vai crescendo, tornando-se adolescente, jovem, adulto, e vive se comparando com o colega do trabalho, o colega de escola, achando que o outro colega é mais inteligente, o outro colega tira notas melhores, ele tem roupas melhores, ele estuda numa escola melhor, ele tem condições melhores de vida. E uma das coisas que traz grande sofrimento e angústia para as pessoas é a comparação.
Disse que em países em que o nível de felicidade é maior, é o lugar onde as pessoas não se comparam. Ela aprende a se contentar e se alegrar com aquilo que tem e a gostar daquilo que é, daquilo que faz. Então, um adulto emocionalmente saudável, ele não vive se comparando ou comparando as coisas que ele tem com as coisas que o outro tem. Liberte-se da necessidade de viver o tempo todo. Precisamos da validação do outro, da valorização do outro, da autorização do outro para que você seja quem você é ou para que você seja aquele a quem você quer se tornar. Uma quarta característica de um adulto emocionalmente saudável é que ele reconhece os seus limites e ele pratica o autocontrole. Todos nós precisamos entender que nós temos limites e nós precisamos saber até que ponto nós podemos ir, encontrar o nosso lugar. Há uma expressão que eu gosto muito: qual é o tamanho do nosso sapato? Ou seja, qual é o número do nosso sapato? E calçar o nosso sapato, não querer andar calçado nos calçados do outro. Cada um tem sua jornada, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua trajetória. A minha trajetória é diferente da sua. Então nós precisamos entender quais são os nossos limites, Quais são, até que ponto nós podemos chegar na nossa vida, até que ponto nós podemos realizar ou não realizar algumas coisas. E com isso exercer o autocontrole, de não falar mais do que devemos, de não esperar ou pensar de nós mais do que realmente nós somos. E uma quinta e última característica que eu quero destacar de uma pessoa madura emocionalmente ou de um adulto emocionalmente saudável é que um adulto emocionalmente saudável não ignora o impacto do seu passado no seu presente. Isso é muito difícil porque isso faz parte do inconsciente. O lugar onde nós nascemos, a família onde nós nascemos, as nossas heranças culturais, as nossas heranças religiosas, as experiências vividas em família. E muitas vezes nós trazemos, e muitos de nós trazemos, traumas da infância que ficaram reprimidos no nosso inconsciente e que agora essas marcas do passado inconsciente, elas afetam sim o nosso presente. E um adulto emocionalmente saudável, ele compreende que muito do nosso sofrimento, muito da nossa angústia hoje, não tem a ver com as circunstâncias do momento, com as coisas que acontecem agora, mas tem a ver com coisas que nós desconhecemos, com coisas que não estão no nível da consciência, mas no inconsciente. E aí então surge a importância da psicanálise. A importância de buscar uma terapia, um apoio de uma terapia profissional que nos ajuda através de uma conversa analítica, de uma conversa terapêutica. Você tem alguém que te ouça profissionalmente, com habilidade para te ouvir, mas que você também possa se ouvir e compreender de onde vêm as causas, as fontes desses sentimentos que muitas vezes são instáveis e acabam trazendo grandes prejuízos nas relações pessoais e de amizade, familiares, de trabalho e tudo mais. Então, se você percebe alguma dessas marcas, dessas características e que você percebe que não tem sido um adulto maduro emocionalmente falando, não tem sido uma pessoa saudável emocionalmente falando, busque ajuda, busque apoio e junto com um profissional você consegue ultrapassar, talvez não de maneira rápida, talvez não de maneira tão simples e fácil, mas você consegue superar esses desafios e ser uma pessoa melhor, sendo aquele que você quer ser ou aquele a quem você quer se tornar. Pense nisso. Um grande abraço.